Então, fechamos aí as regras das oxítonas. E entramos agora nos monossílabos tônicos. Por que monossílabos tônicos? Porque são aqueles acentuados, são os mais fortes, tá? O átono seria um monossílabo, mas sem acento, tá? Não é o caso aqui. A gente está falando de monossílabos tônicos, são aqueles que são acentuados. Então, acentua-se os monossílabos tônicos, aqueles que tem tônico, aquele que tem mais intensidade, tá? Acentua-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Olha que legal! Ali eu botei o S. Eu tô botando S em tudo, mas... Só que aqui eu... Olha que interessante. Vou ficar ligada. Por quê? Agora a gente está falando dos monossílabos. Antes nós falamos das oxítonas. E aí qual era a regra? Que a gente acentua as que terminam em A, E e O, e os seus respectivos plurais, né? As, Es e Os, em e ens. Essa é a regra das oxítonas, perdão. Aqui eu tô falando dos monossílabos, mas a terminação é a mesma, exceto que a gente não trabalha com em nem com ens. Tá? Então é só lembrar, o interessante, você tem que lembrar do A, E e O. Se for mais fácil, lembra dos vogais. A, E, I, O. Não vou entrar no mérito de vogal e de semivogal. Então, a gente vai trabalhar intercalando. Ai, eu não lembro, mas eu lembro quais são as vogais, tá? Não vou falar de semivogal para não confundir a mente. Tá? É só uma forma de vocês tentarem lembrar da regra. Então, A, E, I, O, U. O que nós temos aqui? Ah, mas aqui vai ficar junto, não adianta. Olha só, a gente trabalha com A, com E e com O. Eu queria pular, mas não tem como. Então, olha só, a gente trabalha sempre com as vogais. O I e o U, eles ficam sempre de lado. Então, o que eu faço? Eu trabalho junto com esses aqui, depois eu dou um pulinho, dou um descanso, entre aspas, e trabalho com O, tá? Com as terminações, só para que vocês lembrem as terminações. Então, para ficar mais fácil, as oxítonas, terminações A, O, A e as terminações com os plurais, tá? A, E, O, em e ens. Nos monossílabos, apenas A, E e O e os plurais. Tranquilo? Então, acabei saindo aqui. Aqui eu coloquei já. Eu coloquei 3. Eu coloquei pó. Tá bom. Bom, por que já tem acento? Porque é um monossílabo. Quando eu falo em monossílabo, eu tô mono, tá? Eu tenho apenas uma sílaba. E por que eu acentuo? Porque eu tenho uma terminação aqui com A, tá? Então já termina, como termina com A, o meu monossílabo é acentuado. Por que 3 é acentuado? Porque eu termino com E, S, porque o meu monossílabo, ele termina em ES, e tá aqui dentro, tá? E pó é acentuado porque termina em O. Tranquilo? Então, os monossílabos terminados em A, E e O e os seus respectivos plurais, eles são acentuados. E os oxítonos, eles são acentuados em A, E, O, em e ens, tá? Eles são os mesmos. A única coisa que acrescenta que é maior na verdade, das oxítonas, ok? Então, e aí eu prossigo e falo assim, acentuam-se também as formas verbais terminadas em A, E e O, tá? E e O, seguidas de lo e de las. Então, olha só, a gente continua mantendo essa regra para palavras, para os verbos que são acompanhados aí de lo, de los, de lá e de las. Então, ali eu coloquei amá-lo. Ele falhou, mas vamos lá. Amá-lo. O outro que eu coloquei foi dizê-lo. Eu coloquei acentuam-se as formas verbais terminadas em A, E e O, tá? No singular, né? As, Es e Os não, é só A, E e O, tá? Seguidas de lo ou las. Amá-lo, posso botar um lá aqui, amá-la, tá? E aqui dizê-lo, tá? Por que é acentuado? Por que o meu E aqui foi acentuado e o meu A foi acentuado? Porque eles vêm seguidos, tá? Do lo e do lá. Então, A, E e O recebem A, E, foram acentuados. Por exemplo, polo, né? Do verbo por, pola, enfim.
Por que recebe acento? Porque termina em O. Então, se terminar em A, em E e em O, o que eu faço? Eu acentuo, tá? Já que eles vêm seguidos de lo ou de lá, tá? Ou lois ou lás, tá? A mala, a malas, tá? E assim sucessivamente. Tranquilo até aqui? Bom, espero que sim, tá? Nós encerramos nesse momento as regras gerais, tá? As regras de acentuação. Falando parece uma coisa mais simples, porque aí a gente vai trabalhando regra por regra, como nós fizemos, mas é preciso estudar e fazer os exercícios, tá? Porque se não fizer, não vai saber justificar o motivo, justificar o porquê, né? Não vai me dizer o porquê de tal palavra ser acentuada, de outra não ser, tá? Como eu fiz lá com a questão do armazéns e de hífens, né? Ambas as terminações são ENS. Mas qual a diferença entre as duas? É que uma é paroxítono e por isso eu não acentuo, e a outra é oxítono e por isso eu acentuo, ok? Então vejam, as regras, elas são várias. Então eu não vou também colocar tudo numa aula só, porque não tem como aprender assim, ok? Então na aula seguinte nós trabalharemos as regras especiais com relação a hiato, repetição de vogal, enfim. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas, de antemão, estudem, principalmente as regras de terminação das paroxítonas, tá? RXNL, que é o Rexona-L, IS, US, PS, AN, são as terminações cujas palavras paroxítonas são acentuadas. Lembrando que se a palavra for paroxítona e ela terminar em ENS, ela não é acentuada, beleza? Tranquilo até aqui? Eu espero que sim, tá? Como eu disse, as regras especiais trabalharemos na próxima aula, tá? Tô olhando aqui os exercícios. Vocês podem fazer os exercícios, sim. Da questão de número 1, podem fazer. Podem deixar para fazer os exercícios quando eu der a segunda parte da aula, das regras especiais. Porque como algumas palavras estão misturadas e eu estou perguntando quais são as palavras que são acentuadas pelo mesmo motivo e assim sucessivamente, pode ser que fique um pouco confuso. E eu não quero que vocês fiquem olhando o conteúdo que eu ainda vou dar, tá? Então não tem problema, por hora eu preciso que vocês estudem essas terminações, tá? Principalmente as paroxítonas, tá? Porque as oxítonas, elas são acentuadas quando elas terminam em A, E e O, e os plurais, as, es e os, em, isso as oxítonas, perdão, em e ens, tá? Essas são das oxítonas. E os monossílabos, eles são em A, E e O, tá? A, O, As, Es e Os. E por último, as terminações A, E e O, quando seguidas de Lá, ou Lás, Lo ou Luz. Beleza? Então, essa regra aqui do A, E e O, ela serve para as oxítonas, para os monossílabos e para esse caso aqui do Lo e do Lá, tá? O único acréscimo que a gente vai ter vai ser nas oxítonas, que aí a gente vai acrescentar o em e o ens, como eu falei, de armazém e de armazéns. O maior mesmo tá dentro das paroxítonas, beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha sido, apesar desse conteúdo vasto, tenha sido tranquilo, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa é só entrar em contato e aí eu volto à explicação. Então, um beijo e até